S23 Ultra, um dos melhores smartphones da atualidade para fazer foto e vídeo. Olha essas câmeras, que coisa bem maravilhosa. Mas não adianta ser bonito e você não saber utilizar. Já te digo, não é simples, tem muita função. Eu tenho certeza que a maioria das dicas que eu vou passar nesse vídeo você nem tinha ouvido falar. Então bora junto aprender a utilizar essa belezinha aqui. Galera, para contextualizar vocês, eu sou videomaker e fotógrafo e trabalho com câmeras como essa aqui. Olha o tamanho disso aqui, ó. Isso aqui faz comercial para TV aberta. E mesmo com toda essa expertise no campo da fotografia e do vídeo, eu tive que estudar bastante para falar com propriedade sobre este smartphone. Ele tem muitas ferramentas e eu vou passar para vocês as principais dicas que eu encontrei para você tirar melhores fotos com este celular. Eu não vou falar sobre vídeo. Se você quer dicas de vídeo, deixa aí nos comentários que eu crio um material para falar sobre as capacidades e dicas de vídeo sobre esse smartphone. Bora para as dicas de fotografia. Primeira coisa que você vai fazer antes de a gente começar essas dicas é baixar alguns aplicativos na Galaxy Store. Presta atenção, é na Galaxy Store, não é na Play Store. Então você vai direto na loja da Samsung e baixa o Camera Assistant e baixa o Expert RAW. E depois você vai para a Play Store e baixa o Lightroom. Também é gratuito para smartphone. Esses três apps são gratuitos, você pode baixar sem gastar nada e eles vão fazer toda a diferença na sua fotografia com o smartphone aqui com o S23 Ultra. E galera, já se inscreve aí para você receber mais conteúdo sobre o S23 Ultra, sobre o S24 quando sair, sobre fotografia com smartphone. Bom galera, aqui vocês vão ter o menu principal do S23 Ultra. Você vê aqui que você tem as opções de foto, vídeo. Eu já coloquei aqui o modo Pro, que eu vou explicar para vocês como é que você coloca aqui diferentes opções. Super Slow Motion também, vídeo em retrato e mais aqui que você vai ter várias opções aqui, modo noturno, vídeo profissional. Aí aparece também o Expert RAW quando você baixa ele, que eu falei para vocês baixarem ali. Então já vai aparecer aqui o Expert RAW para te dar essa opção. Aqui você tem as câmeras. A gente tem 4 câmeras traseiras, a super grande angular, que é essa aqui 0,6, a vezes 1, que é a câmera principal dele, a 3 vezes e a 10 vezes. Acima de 10 vezes a gente vai ter o zoom digital, que eu não sou muito fã, né? O pessoal fala que você pode fazer até 30 vezes e ficar com uma qualidade boa, eu já acho para um uso mais profissional muito ruim. E o 100 vezes, então nem se fala aqui, que fica grotesco. Eu não recomendo usar. Aqui você vai ter os menus de opções, né? Algumas outras opções, a otimização de cena, sugestão de disparo, ler QR Codes, que é bem útil, o que fazer com o botão de disparar, várias opções aqui para você configurar a câmera da melhor forma que você quiser, certo? Então isso tudo aqui a gente vai explicar para você ter as melhores dicas. Uma função bem interessante que você vai ter para fazer fotografia macro é quando você se aproximar bastante de um objeto, por exemplo aqui o cartão de memória, quando eu me aproximo bastante, aparece esses dois círculozinhos, você seleciona ele, ele vai te permitir aproximar bem mais. Olha só como eu consigo uma reprodução incrível desse cartãozinho de memória. E isso aqui vai tornar o S23 Ultra talvez a melhor câmera para macro de smartphones. Olha só, eu consigo todo o frame, todo o enquadramento basicamente é o cartão, né? Olha isso aqui, olha a perfeição que eu consegui aqui no cartão. Tem até os detalhes, os riscadinhos aqui, ó, olha só. Coisa que eu não vejo nem com o meu olho nu. Mesmo eu que sou fotógrafo profissional, eu utilizo muito o modo automático. Aqui, por exemplo, você vai ter a câmera fazendo a exposição automaticamente para você. Ela tá exposta para essa cena, então às vezes você tem que fazer uma foto rápida, você não quer botar no modo Pro como eu tenho aqui, ó. Por exemplo, se eu botar o ISO no alto, ele vai regular automaticamente para mim. Mas, por exemplo, se eu tirar da velocidade automática e eu pegar a câmera assim, ó, a foto tem que ser feita rápida, não vou ter tempo aqui, ó, para vir regular a exposição aqui para ficar o fotômetro certinho, aqui ele tá em menos 0.3. Tudo isso leva tempo, às vezes você não vai ter o tempo para fazer a fotografia no modo Pro, certo? Então você vai querer utilizar o modo automático, que é esse aqui em foto. Esse aqui é o modo automático de fotografia. E ele te permite uma certa regulagem que você, quando segura na tela, você consegue fazer uma fotometria diferente, ó.
eu consigo balancear diferente aqui a exposição e bater a foto com essa exposição. Então é uma forma rápida de você ter esse controle. Então como é que funciona? Você está no modo automático, você segura na tela em qualquer lugar e aí aparece aqui, ó, esse desenho aqui de um solzinho que vai te permitir você expor de formas diferentes mesmo no modo automático. E aí quando você faz isso, a exposição fica trancada, ó, pode ver que ela não muda com a minha mão na frente da câmera, tá super exposta, então ela tá trancada nessa exposição, certo? Então isso é muito útil. Algo importante de você saber aqui atrás também é qual câmera é qual, certo? Isso é importante de você saber aqui, ó. Esta câmera aqui de cima, essa bem aqui, é a grande angular. Esta aqui é a câmera principal. Esta aqui é a 3 vezes, que é a mais fraquinha, pode ver, ela é bem pequenininha, ela tem 10 megapixels, é a menor câmera. E esta aqui é a zoom de 10 vezes. Então saiba qual câmera é qual, porque às vezes é importante, dependendo de onde você vai estar com a mão aqui, ó, você pode cobrir a grande angular e prejudicar a sua fotografia, certo? Então é essa ordem aí que eu mostrei para vocês. Talvez você não saiba, mas no modo selfie você pode só mostrar sua palma da mão e ela faz um timer e bate a foto. E tá vendo como ela bateu 3 fotos ali? Vou mostrar para você como você faz. Você vai no Camera Assistant, opções, multifotos do temporizador. Aqui você pode escolher quantas fotos você quer que ele bata, principalmente se você vai fazer fotos em grupo, por exemplo. Você vai querer fazer mais fotos para ter certeza que todo mundo abriu o olho. Então você pode botar até 7 fotos e tem o tempo entre as fotos aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tá legal? Vamos deixar em uma foto só apenas, aí você vai ver que quando eu vier aqui, ó, e bater uma selfie com a minha palma da mão, ela faz um timer e bate a foto, só uma foto. E o timer também você pode habilitar aqui, né, no próprio app, ó. Eu deixo 2 segundos para dar tempo de eu tirar a mão, certo? Então você pode botar timer de 2, 5 e 10 segundos aqui. Já aqui, um pouco na edição, uma ferramenta muito legal que você vai ter aqui no S23 Ultra são algumas capacidades de edição no próprio app. Se você, por exemplo, essa foto você está percebendo que o objeto principal é a motocicleta ali, então se eu ficar segurando aqui na motocicleta, ele seleciona ela, ó, tá vendo? Ele faz um corte dela aqui, ó. Então eu posso compartilhar, copiar ou salvar a imagem. Se eu salvo a imagem assim como eu selecionei, quando eu vier aqui atrás, você vê, ó, recentes, ele fez a seleção da motocicleta, então com fundo totalmente transparente. Então, por exemplo, se eu pegar uma foto minha aqui e selecionar o meu rosto, ó, ele me seleciona, tá vendo? Ele consegue me separar do fundo aqui, ó. Então eu posso salvar imagem, e aí depois de salvo essa imagem, eu tenho a minha foto selecionada sem fundo. É muito legal. E ele faz uma seleção bem legal, bem interessante. Não é, obviamente não é perfeito, né? Se você olhar aqui o cabelo aqui em cima, ó, ele corta aqui, mas ficou um pouquinho artificial, né? Mas é um corte bem legal, ó. Na roupa principalmente ficou muito bom. Como que você faz para selecionar aqui? O que vai aparecer aqui nas suas opções principais? Você vem aqui, ó, em mais, certo? E segura, por exemplo, digamos que eu queira o modo noturno ali, eu fico segurando o modo noturno aqui, selecionei e arrasto ele para o lado aqui, ó. Posso botar ele bem aqui na frente, ó, junto com foto, por exemplo. Salvar. Então agora, toda vez que eu for usar a câmera, o modo noturno vai estar ativado aqui, ó. Tá legal? Já aproveitando para falar sobre o modo noturno, você tem a opção aqui, ó, de 1 segundo ou máximo. Então, ele avalia qual que vai ser o tempo de exposição que você vai precisar e você pode ter essa opção de máximo. Isso vai fazer com que você tire melhores fotos se você deixar no máximo aqui. Vai ter menos ruído, mas aí você vai ter que ficar mais tempo com a câmera fixa, paradinha, sem mexer, para a foto não ficar tremida, beleza? E galera, a gente não tá falando só de lentes diferentes, a gente tem 4
câmeras diferentes, 4 sensores diferentes. Atrás de cada uma dessas lentes, você tem um sensor diferente. Você tem que saber que a câmera principal se chama câmera principal e não é à toa. É porque ela tem o maior sensor, ela vai ter a maior abertura de câmera, ela vai ter a melhor reprodução de ISO alto. Tudo vai ser melhor na câmera principal. Então, se você pode, utilize a câmera principal que você vai ter resultados melhores na sua fotografia. Mas eu devo dizer que aqui no S23 Ultra a gente tem ótimas câmeras grande angular, mesmo a de 3 vezes que é menorzinha, só 10 megapixels eu gosto muito, mas principalmente aqui na tele de 10 vezes você vai ter uma abertura bem pequenininha de f4.9, ao contrário de f1.7 aqui. Então você precisa de bastante luz para ter bons resultados aqui com a câmera de 10 vezes, tá beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre o modo Pro, que é esse modo aqui, ó. Então aqui você tem bastante controle do triângulo da exposição, você só não vai ter controle do diafragma, porque essas lentes elas não abrem e fecham o diafragma, né? Você não tem como controlar o quanto de luz que entra e sai na lente ali. Inicialmente aqui você tem o ISO. O ISO sempre você vai querer deixar o mais baixo possível, certo? Quanto menor o ISO aqui, menos ruído você vai ter, menos granulado vai ter na sua fotografia. E aí você tem que controlar a sua velocidade de acordo com o ISO. Então, quanto menor esse número depois do 1, mais exposição você vai ter. Ó, se você chegar aqui, ó, no 1, significa que o sensor vai ficar exposto à luz por 1 segundo inteiro, certo? E você pode ir até 30 segundos, que é a maior longa exposição que você pode fazer no S23 Ultra. E do outro lado você tem até 1 para 12 mil avos de segundo, certo? Então você divide 1 segundo por 12 mil e vai ser o tempo que vai ficar exposto à fotografia. Você vê que nessa cena aqui fica totalmente preto, você não enxerga nada, certo? Então você balanceia aqui conforme você vê a cena. E aqui você tem uma ajudinha, ó, no EV, aqui ele está dizendo EV0, mas não significa que você tem que deixar sempre no zero. Você pode avaliar pela sua cena o que você quer mostrar mais. Por exemplo, digamos que eu queira mostrar algo que está aqui no monitor, eu deixaria o EV em menos 1 e 1.7, talvez aqui. Se eu quero mostrar mais a parede lá, aí talvez, ó, o 0 fique melhor exposto, tá vendo? Porque aí mostra mais lá as almofadinhas lá na parede. Então, isso tem que ser avaliado como você acha que tem que ser feita a foto. Aqui, White Balance, esse WB é White Balance. Isso aqui você vai dizer o que é branco na sua fotografia, ó. Você vê que, por exemplo, se eu mexer aqui, vai ficar totalmente errado. Olha como a cor está totalmente errada. Se eu clicar em manual aqui, ó, ele vai direto para o automático. E ele regula o white balance. Às vezes eu faço isso e desabilito aqui se eu quero fazer múltiplas fotografias do local, para ele não ficar variando o balanço de brancos enquanto eu faço as várias fotografias, porque isso vai complicar muito o meu trabalho na edição, certo? É mais ou menos isso que você tem que saber aqui. Aqui do lado você vai ter, por exemplo, metering, né, de leitura da exposição. Você tem, por exemplo, esse aqui, medição centralizada, então ele vai otimizar a exposição para este local aqui, certo? E aí se você vai, por exemplo, nesse aqui, medição de matriz, ele considera todo o frame, então ele faz uma leitura completa do frame para saber o que você vai querer fotografar. E medição pontual é a forma mais pontual mesmo. Então é só uma partezinha que vai ser selecionada para você fazer a sua exposição, certo? Então tem essas 3 formas no modo Pro. Aqui, nesse 4x3, é o quanto do sensor que você vai estar utilizando. Você sempre vai querer deixar em 4x3 porque é o formato do seu sensor. Você pode ser enganado achando que se você botar no Full, ele vai utilizar mais do sensor, mas na verdade o Full significa que ele está utilizando toda a tela, né? Então ele está fazendo essa reprodução da tela inteira. Da mesma forma, então vai ter um crop, né? Vai ter um corte aqui no sensor. 16:9 também você vê que ele é mais largo, mas você vai estar utilizando menos do sensor, então você não vai ter a reprodução de maior qualidade. 1:1, ele vai fazer um formato quadrado também. Aí você tem a opção de 50 megapixels. Essa opção de 50 megapixels que aparece aqui no modo Pro, você só tem quando você baixa o Expert RAW. É a única forma que você consegue fazer fotografia de 50 megapixels em RAW, certo? Eu já vou explicar para vocês qual que é a diferença. Quando você deve utilizar a câmera grande angular? Eu gosto de utilizar ela principalmente para locais apertados, fazer uma fotografia de um ambiente, às vezes de uma paisagem também fica muito bonito.
Olha um exemplo de foto de paisagem que eu fiz com ela no modo automático aqui. Então ela expôs super bem aqui para mostrar a árvore aqui, o mar, ficou bonito com o sol, que eu gostei bastante dessa fotografia. É um bom exemplo de câmera grande angular. Quando utilizar a câmera principal, sempre que você achar que ela está enquadrando bem o objeto, você vai preferencialmente utilizar a câmera 1x, certo? Isso significa que você está na câmera principal. Então, sempre que você puder, utiliza essa aqui. Se você vê que o objeto está bem enquadrado, ele está bonito, ele está bem exposto no enquadramento, é a melhor câmera para você utilizar. Ela vai ser muito superior às outras. Ela tem um desfoque muito bonito. Olha só como eu ponho minha mão aqui, o fundo lá fica desfocado ao natural, porque o sensor é grandão, então ele consegue uma reprodução de fundo bem bonita, bem legal mesmo. Então, dê preferência por esse modo. Um negócio que poucas pessoas sabem aí é que tem o modo retrato depois que você já tirou a foto, certo? Ó, eu tirei essa foto aqui, ó, junto com a minha moto. Se eu vier aqui nos 3 pontinhos, eu posso adicionar efeito de retrato posteriormente, certo? Então, mesmo que eu não tenha tirado com o modo retrato, eu consigo adicionar esse efeito. Então, eu posso botar muito desfocado fundo, que fica bem artificial, ou eu posso fazer bem pouquinho. Eu costumo utilizar o modo retrato em 1 ou 2, não mais que isso, porque senão você vai ter resultados muito artificiais, tá legal? Eu recomendo, talvez o 3 aqui seja aceitável também, mas mais que 3, não faça isso com as suas fotos, que você vai ficar muito artificial. E aí você tem o modo aplicar aqui, ó. Então, a foto foi aplicada agora, o desfoque, o que é muito legal, né? Uma função muito legal também que pouca gente sabe é que em algumas fotos que você faz, por exemplo, aqui de paisagens, que o céu está aparecendo, você vai ter esse ícone aparecendo aqui, ó. E significa que você pode fazer uma time-lapse sem ter feito fotos à noite, nada, sem entardecer. Você clica aqui, ó, olha o que acontece. Ele gera uma time-lapse posteriormente na edição. É incrível essa função aqui, realmente eu fiquei impressionado. Ó, ele já tá mudando a cor, tá vendo? Ó, ele vai mudando a cor e faz uma time-lapse. Vamos virar aqui para vocês verem, ó. Olha só ela variando a cor, ó. Como se estivesse sendo feita uma time-lapse mesmo do local. Bem interessante. Algo muito interessante de você saber também é que o disparador ele tem várias funções. Mesmo no modo foto, se você ficar segurando ele aqui por um tempo, ele começa a fazer um vídeo, tá vendo? Ele começa a contagem ali e quando você largar, ele desliga o vídeo e para de fazer o vídeo. Mais uma função do disparador é você segurar e puxar para baixo, ele começa uma contagem de fotos ali em sequência, ó. Só nesse take eu fiz 100 fotos, o máximo que ele faz são 100 fotos, e ele vai fazer 100 fotos aqui. Depois vai dar um trabalhinho para excluir tudo isso aí. Uma função interessante que você vai ter também na edição é você remasterizar imagens. Vamos selecionar aqui uma foto do meu dogzinho com a esposa. Se eu clicar em remasterizar foto, ele faz uma análise completa da foto e faz o que ele considera para melhorar ela, ó, o que ele fez. Ele melhora um pouquinho o contraste, saturação, ele fez alguma correção de lente aqui que ele percebe que é necessário com a lente aqui que foi utilizada. É bem interessante, às vezes eu consigo resultados bem bons. Um bom exemplo aqui de fotografia para você usar a tele de 3 vezes é isso, a compressão que ela te dá. Por exemplo, aqui eu fotografei minha moto, eu queria só pegar a moto e o mar. Se eu tivesse com a principal, eu ia pegar mais estrada, que ia pegar pessoas que estavam passando por aqui. Então, a 3 vezes ela aproxima e faz com que você tenha mais compressão, que a gente chama. Então, você traz o que está no fundo do objeto que você quer fotografar mais próximo dele. Isso faz com que você simplifique sua foto, você tenha menos elementos. Isso vai tornar a sua foto mais interessante. O zoom de 10 vezes, vocês veem aqui, ó, fica com uma qualidade boa, ela tem bastante resolução, dá pra ver até as teias de aranha ali, ó, que tá na parede. E o 10 vezes eu gosto de utilizar principalmente quando eu tenho um objeto muito distante, certo? Ó, por exemplo, esse barquinho aqui, ó, isso aqui foi fotografado em 10 vezes. E eu tenho ele aqui
colocado na regra dos terços, né? Que eu vou explicar para vocês depois como é que funciona. E aí você vê que você tem uma reprodução bem legal do barquinho. Aqui você já vê ó, que foi feito com 30 vezes. E você ainda tem um pouco de qualidade, ó. Fica interessante, mas já fica um pouco mais pixelado, ó, tá vendo? Vê como parece quase uma aquarela. Por isso que eu não gosto muito do modo de zoom digital. Eu prefiro fazer isso no computador e ter o arquivo inteiro em 10 vezes, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o Expert RAW, que é esse aplicativo de câmera mesmo aqui, ó, que é muito similar ao aplicativo original que você vai encontrar ali, que já vem instalado no seu S23 Ultra. Ele te dá aqui com outras nomenclaturas aqui as câmeras, grande angular, principal, que é o wide, né, W de wide, o W é de ultra wide, telefoto e super telefoto, que aqui não vai dar para ver nada porque estou muito próximo da mesa. Eu não costumo utilizar esse aplicativo aqui, eu fotografo principalmente pelo aplicativo principal da Samsung, mas tem uma função muito importante aqui, que você vem aqui nas configurações e você seleciona aqui, ó, rastreamento de foco automático. Isso aqui é muito importante. Então você seleciona aqui e o que essa função vai fazer? Quando você clicar na tela aqui no modo Expert, você vê que o que você seleciona fica focado lá, ó, para você manter o foco exatamente onde você quer, ó. Vê que o 18 ali, ó, tá sempre selecionado, ó, independente de onde que eu apontar. Isso aqui é uma função muito top de câmera profissional, é muito legal. E você vai ter aqui só no Expert RAW. Se você clica de novo, ele desabilita. Então, o modo Pro te permite fazer fotografia em RAW. Isso significa que você vai ter mais flexibilidade na hora da edição. Vai ser mais fácil de você recuperar altas luzes, recuperar sombras. Tudo isso vai ser mais tranquilo quando você tem o modo RAW habilitado. No JPEG, você faz aqui no modo foto normal, você vai ter um arquivo basicamente pronto que você não vai conseguir editar tanto as características desse arquivo. Para habilitar o modo RAW, você vem aqui nas configurações, pode ser no modo foto mesmo, aí vem em opções avançadas de imagem e aqui no formato, ó, formato de foto no modo Pro. Você pode optar pelo formato RAW mais JPEG, eu deixo só no RAW, que eu gosto de ter essa opção do RAW, não tenho necessidade de ter o JPEG também, então eu já deixo direto no RAW. Mas quando eu for fazer fotos aqui no modo foto só, ele vai fazer modo fotos em JPEG, beleza? Então vai estar sendo tiradas fotos em JPEG. Você puxa aqui, ó, você vê que tá essa resolução, ó, 50 megapixels, e aqui no arquivo você vê que tá JPEG, beleza? Uma dica que eu dou para você que quer fotografar em RAW, quando você estiver aqui no modo Expert RAW, você cuidar o fotômetro, que é o EV. Preferencialmente, faça fotos em menos 0,5, porque no aplicativo de edição é muito mais difícil você recuperar fotos que estão super expostas, que ficou muito claro, do que você recuperar sombras. A capacidade de recuperação das altas luzes aqui do S23 Ultra não é das melhores. Então, dê preferência por fazer fotos um pouco subexpostas, um pouco escuras, para você poder trabalhar na edição no Lightroom essa correção. Quando você baixa o Expert RAW, ele te dá a possibilidade de você fazer fotos em RAW em 50 megapixels. Ó, como eu selecionei ali os 50 megapixels, certo? E aí quando eu faço a foto, e eu venho aqui dar uma olhada na foto, aqui tá a foto, e você vai conferir que ela tá em RAW, tá marcando aqui em cima, e ela tá em 50 megapixels. Tem essa resolução aqui, ó, 6.000 por 8.000. E 79 megabytes, é um arquivo bem grande, tá? Tenha isso em mente aí que o arquivo vai ficar bem grande para você, se você utilizar esse modo. Agora vamos ver as opções no Camera Assistant que a gente tem. O HDR automático que vocês veem, ele vai dar melhor exposição de altas luzes, que é os realces, por exemplo, o céu e as sombras. Isso aqui é legal porque você vai ter uma foto bem chamativa assim para mídias sociais. Mas no RAW eu costumo desabilitar para eu ter mais flexibilidade na edição, certo? Mas eu costumo deixar isso aqui ativado.
Suavização da foto eu desativo, que é aquele negócio que ele põe filtros no seu rosto, prefiro não ter isso. Troca automática de lentes, então ele vai, conforme o zoom que você der, ele vai trocando as lentes, eu prefiro desabilitar isso. Esse obturador de toque rápido é bem legal, que quando você faz a foto, ele bate a foto imediatamente quando você clica aqui, você não tem que tirar o dedo daqui. Então ele é bem mais rápido, você consegue acertar melhor quando você está fazendo a foto, certo? Então é bem interessante. Sobre o zoom de 100 vezes que você vai ter aqui, ó, desabilitando o modo de 50 megapixels, ele só funciona aqui no modo 3x4. Tem algumas situações que ele é aceitável, que é quando você quer ler alguma coisa. Por exemplo, a inteligência artificial funciona muito bem e ele funciona bem em identificar o que está escrito, né? Ele funciona muito bem para esse tipo de coisa. Mas para a maioria dos casos você não vai querer usar os 100 megapixels. Mas para esses casos de leitura é interessante, beleza? Bom, galera, eu não falei para vocês exatamente sobre o que é uma boa fotografia, mas não vão faltar vídeos sobre isso aqui no canal. Se inscreve aqui para você entender o que é uma boa fotografia, você aprender como fazer uma boa fotografia. O que eu mostrei aqui são ferramentas que você tem à sua disposição se você tem um S23 Ultra ou outro smartphone para fazer boas fotografias. Mas de nada adianta você saber utilizar essas ferramentas se você não sabe o que faz uma boa fotografia. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, me diz o que mais que você quer saber sobre o S23 Ultra. E eu deveria fazer uma lista sobre as principais funções de vídeo desse smartphone. Você quer ver isso também? Deixa aí nos comentários. Espero que tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Falou!